Antes de mais nada, um bom domingo a todo mundo, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto em Angola, meu país de origem. E a quem não me conhece, eu sou Filomena Carreira, angolana, antes de mais nada, ser humano, humanitária, escritora e também empresária. Hoje o vídeo é dirigido, não existe aqui nenhuma intenção a nível de acusações ou de, eu diria, maldade, à ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, pronunciei direito? Se não, peço mil desculpas. Mas, diante de tantas situações que eu tenho visto o meu povo passar, é ela que eu estou dirigindo este vídeo. Antes de mais nada, peço desculpas a todos os amigos que eu procurei, que eu tentei, né? E quando eu digo tentei, foi porque eu procurei amigos jornalistas, eu procurei, as mensagens continuam entrando de pessoas do YouTube, que eu irei responder a todos vocês, tá? Elizabeth Chaves, já estou dizendo seu nome aqui. Eu procurei muitas pessoas, no caso em Angola. No momento eu estou em Lisboa. Deixar claro às pessoas que me procuram e que acham que pelo facto de eu estar no momento fora do país, que eu não faço nada. Portanto, os meus vídeos, quando eu falar de Angola, sempre serão polêmicos, não desviando e voltando. Portanto, para iniciar, ao falar da ministra, eu acho que todo mundo que é de Angola sabe, falando um pouco, ou iniciando um pouco, sobre a biografia da ministra. Óbvio que, independente de hoje, ou desde que assumiu sua pasta como ministra, coincidentemente ela é do Ambo, minha terra, ministra. Também sou do Ambo. Nascida em 68, sou mais velha que a senhora. Especialidade, cardiologia. Uma área bastante importante, ministra, muito importante, realmente. Hospital Santa Maria, Lisboa, Portugal. Especialidade. Licenciatura em Medicina, Faculdade de Medicina Agostinho Neto. O amo. Sim, senhora. Ministra da Saúde, 2017. E aí começa, chefe de departamento de pós-graduação e investigação científica da Faculdade de Medicina em Luanda, monitora no departamento de medicina na Faculdade de Medicina do Ambo, monitora e professora assistente do departamento de medicina na Faculdade de Medicina na Universidade Agostinho Neto. Percurso político, membro do Bureau Político, MPLA. E depois outras experiências, membro disso, membro daquilo, né? Membro da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Sociedade Angolana de Cardiologia. Membro da Ordem dos Médicos de Angola e de Portugal. Portanto, a senhora tem um vasto conhecimento dentro da sua área, tanto em Angola quanto em Portugal. Diríamos que é globalizada. Tanto é que eu vi um vídeo seu, e aproveito já aqui e engato logo esta já falei um pouco da sua biografia. Eu vi um vídeo seu, ministra, que eu até achei elegante, que foi feito aqui exatamente em Portugal, onde uma repórter a entrevistou e se fala sobre aquilo que hoje no Brasil, principalmente no Brasil, países que eu também vivi muitos anos, para quem está hoje com força total vindo aqui no meu canal do YouTube me criticando violentamente, costuma-se dizer, quando você quiser falar de mim sem conhecer a minha história, vista a minha roupa, calça meus sapatos, principalmente, viva tudo que eu já vivi, ok? É mais fácil dialogar. Tenho falado isso, vou continuar falando, porque eu vou responder. Talvez eu seja das poucas no YouTube que responda a todos os comentários. Bons ou maus, mas eu respondo. Até como uma forma das pessoas tentarem me respeitar. Voltando. A senhora, nesse vídeo que fez, a senhora falou sobre a mulher empoderada
e obviamente se pôs na posição de uma, não é? Respeito. Eu respeito a sua posição de mulher empoderada, independente de ser uma médica cardiologista, e de uns bons anos para cá está na posição de ministra da Saúde. Parabéns, ministra. Pois bem, como mulher empoderada, e aqui está todo o resumo, e quando eu há pouco falei que eu procurei alguns amigos em Angola, porque independente de eu neste momento estar em Lisboa, porque se eu estivesse em Angola, eu pegava um carro, eu não pegava telefone não, ministro, eu pegava um carro, e eu ia atrás de tudo, para tirar as informações concretas através de fotos, vídeos, e hoje estar fazendo este vídeo sem depender de ninguém. Mas sabe o que acontece, ministra? E a senhora, como eu disse aqui já, a senhora faz parte do borio político do MPLA. Portanto, a senhora mais do que ninguém sabe que o que eu estou falando é uma verdade. Hoje em Angola existe uma coisa que se chama medo. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo quase que de respirar. Porque pensar, falar em Angola significa possibilidade quase de morrer. Porque se você falar A e for B, é certeza de que vai haver problema. O movimento entra em ação e dá-te alguma resposta que pode não ser agradável à tua vida. Portanto, as pessoas têm medo de falar. Quando a gente procura, desde jornalistas, amigos, pessoas relacionadas, no caso a esta área, a área da saúde, ou que trabalhem na mesma, eles dizem, epá, amiga, eu gostaria muito de te ajudar, sabe? Eu gostaria, mas, reticências, não passam informação. E não é porque não queiram passar, sabe, senhora ministra? Não é porque não queiram passar. É porque têm medo. Porque são pais de família. Porque são mulheres que trabalham e têm filhos para sustentar. E porque porque pensam que de repente, quando o vídeo for ao ar, vai haver algum tipo de ligação, e o medo é tanto, que eles não querem pensar que essa ligação pode haver em relação a essa pessoa. A que ponto nós estamos chegando em Angola? Mas voltemos ao vídeo. Quando eu vi a senhora nesse vídeo, né? Eu acho até que eu postei na minha página do Facebook. Tão elegante, tão bonita. Porque a senhora tem uma imagem agradável. A senhora, quando aparece nos vídeos, que eu vi imensos vídeos seus na TPA, a senhora é simpática, a senhora tem um ar doce a falar. Bom, me diga quem do MPLA, do borio político do MPLA, não é tão bem adestrado que fala bonitinho, que passa a imagem realmente de um grande político, de uma pessoa que está fazendo o melhor pela nação. Eu estou para ver um. Começa pelo presidente e vai descendo. Porque ele está no topo, portanto começa pelo presidente e vai descendo, né? São todos muito bem preparados, né? Para não falar a palavra de novo. Portanto, a senhora fala de uma mulher empoderada. A senhora pode ser, mas a senhora deseja o mesmo às mulheres de Angola. Realmente em Angola existem algumas mulheres empoderadas. Existe aquela que é empoderada porque realmente se fez por conta própria, lutou, estudou, se fez sozinha. Isso é uma mulher empoderada. Aquela que não tem medo de falar, ministrar. Não tem medo de enfrentar, por exemplo, a senhora. Não tem medo de enfrentar todo um governo do MPLA. Não tem medo de ir à luta. Isso é uma mulher empoderada. Aquela que ganha o seu próprio dinheiro. Aquela que quando um marido começa a falar alto, começa a falar grosso, ela manda o homem calar a boca. Com todo respeito, com toda elegância, mas manda. Isso é uma mulher empoderada. E muitos outros adjetivos que eu poderia usar aqui. Agora existe um outro tipo de mulher
que se diz empoderada e que aí em Angola está cheio. Minha terra, que eu vivo indo e voltando. Aquela que encosta num graúdo, poderia ser até mais ou menos, trabalhava em algum departamento, algum ministério. De repente o graúdo achou ela bonitinha, gostosinha, nada como uma cantada, e ela se fez na vida. E de repente passou a ter uma bela casa, um belo jipe, depois uma lojinha, depois mais não sei o quê, e também se tornou empoderada. Começou a falar grosso, começou a viajar, é o famoso passaporte da alegria, não sei se a senhora conhece, mas também se tornou empoderada. Aí existe uma terceira classificação das mulheres empoderadas. Aquela que, coitadinha, veio de baixo, bem de baixo, mas é esperta pra caramba, e falou, não, eu não vou ficar nessa pobreza não. E conheceu, porque tinha um belo corpo, alguém, esse alguém realmente deu uma chance e ela subiu. E de novo, passaporte da alegria. E essa, então, é mais esperta, engravida logo. Essa, mal ou bem, dá respeito, porque essa veio de baixo. Eu não diria respeito, mas pelo menos, diante da pobreza, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui, pobreza ligada à área da saúde, essa ainda passa no tapete vermelho. As outras, ou pelo menos a segunda, não respeito não. Mas em todo caso, a senhora falou que deseja essa sorte, né? Que as mulheres em Angola sejam empoderadas. As mulheres precisam saber dos seus direitos. A pergunta que eu digo é, até que ponto as mulheres em Angola, tirando a senhora, e muitas outras que trabalham para o governo, e graças a Deus, existe muita gente, não estou falando só no governo, mas existe muita mulher hoje, talvez aquelas que eu classifico como empoderadas, que já trabalham em vários ministérios, em vários setores, em várias áreas de Angola, que são empoderadas e que devem conhecer a Constituição do nosso país. Agora, se elas são puxa-saco, se elas estão ligadas ao órgão ou acreditam no órgão governamental, que no caso é a MPLA, aí é outra história. Mas eu me pergunto, até que ponto essas mulheres que a senhora está desejando tanta sorte, que no fundo eu chamo a minha nação angolana, as minhas mulheres pobres, que estão pedindo uma chance, ministra, conhecem a Constituição do nosso país. Conhecem os direitos que tem a senhora ministra, além de médica. Eu costumo dizer que uma médica, independente de médica, seja qual a sua especialidade, tem que ter coração. Eu falo isso porque eu já fui paciente. E quero dizer fui, né? Porque não desejo mais ter a doença de câncer. Por uns bons anos, o câncer me atingiu, ministra. E sabe o que eu encontrei no Brasil? Médicos, acima de tudo, com um coração fantástico. Verdadeiros, grandes seres humanos. Então nós temos, como ministra da Saúde, uma médica, cardiologista. Cardiologista. E eu me pergunto onde está o seu coração, ministra. A senhora passa realmente uma imagem fantástica, pausada, tranquila, sempre sorrindo. Mas nem sempre o sorrir, ministra, significa que seja verdadeiro. Portanto, eu fico pensando como é que nós não, singular, a senhora, pode querer que uma população tão carente como a nossa, potencialmente carente como a do nosso povo, e percentualmente o número de mulheres é violento, pode ser empoderada com a saúde que tem, ministra. Repetindo, não consegui
as informações que gostaria de ter. Eu estou anunciando que vou fazer este vídeo já faz uns bons dias, portanto, em alguns bons dias, eu sei que em Angola o amanhã prevalece, né? O amanhã pode durar um mês, mas comigo não, eu sou bastante rápida, eu não fui criada 100% em Angola. Portanto, eu aprendi que quando nós temos que fazer uma matéria, é para fazer hoje, não é para fazer amanhã, daqui a um mês. Mas eu sei que os meus amigos e as pessoas a quem eu procurei, mais uma vez eu repito, não fizeram, não foi por não me quererem ajudar. Medo. Um medo que, se depender de mim, eu vou repetir no meu canal, às vezes que forem precisos, a estimular as pessoas a perderem o medo. Se depender de mim, ministra, fazer com que as pessoas abram a boca, que as pessoas percam o medo, porque o MPLA não tem o direito de calar a boca de ninguém, o MPLA não tem o direito de ser um ditador, que é o que é, e achar que pode tirar a liberdade de expressão das pessoas. Não, não. O problema é que existem talvez poucas mulheres fazendo o que eu estou fazendo. Homens existem já muitos, mas mulheres existem poucas. Mas o meu canal e a minha página, estão vindo muitas para me criticar. Não critica, linda. Faz o mesmo. Deixa de ser puxa-saco. Voltemos, ministra. Eu costumo dizer o seguinte. Angola se diz democrática, né? Impressionante. Uma democracia, quando é democrática, ou quando se diz democrática, não morre. Mas no nosso caso aqui, eu resumo da seguinte forma. Uma democracia não morre. Mas no nosso caso, como não é democracia, ela foi assassinada. Ela foi assassinada pelo poder econômico. Ela foi assassinada pelos interesses maiores de uma esfera governamental, que muitas vezes se esconde atrás de uma imagem que se diz democrática, quando no fundo é uma ditadura. Fingimos ser democráticos. Eu falo no plural porque assim é uma forma elegante, né? Porque eu estou longe, nunca pertenci, nunca tive envolvida com ninguém do governo. Repito sempre, só conheci uma pessoa boa desse governo. E sabemos e temos consciência por que ele morreu. Portanto, fica sempre a pergunta à senhora, como, ministra? Por favor, me diga como nós podemos transformar as mulheres de Angola em mulheres empoderadas. Primeiro, Angola nunca foi democrática. Angola, desde que José Eduardo entrou, e agora João Lourenço, Angola sempre foi uma ditadura. Nunca houve liberdade de expressão. Tudo o que se prometeu através da Constituição não foi cumprido. É tudo para inglês ver. Eu agora até brinco, não é mais para inglês, é para chinês ver. Já me criticaram porque chinês. Por que chinês? Pronto, acabou. Quem não gostar do que eu falo, vira a página. Vai para outro canal. Será que eu estou falando chinês? Para não entenderem o porquê da mensagem? Minha senhora, diante da situação, e no outro dia eu fiz uma postagem de um menino, a senhora não deve saber, mas eu ajudo, apesar de estar em Lisboa, apesar de sofrer muitas críticas no meu canal, porque agora o meu canal vai ser o meio de eu trabalhar e principalmente de eu mandar mensagens ao mundo para falar dos senhores, e a senhora agora está no meio. Outro dia um menino meu foi parar no hospital. Mas não é o primeiro, ministra. Não é o primeiro. Já foram vários. Vários.
Desde a época da pandemia, antes da pandemia, já foram vários a irem parar no hospital e me contarem as situações horrendas que passaram por lá. No próprio último vídeo, teve uma moça que entrou criticando, né, falando a situação dos hospitais, dizendo que não existem camas hospitalares, que não existem macas, que não existem luvas, que não existe material hospitalar, que não existe nada. E ainda até me criticando, como quem diz, estás falando muito, por que não vens para cá? Não é mim que ela deve perguntar, é a senhora ministra. Portanto, veja como os papéis se invertem aqui. Vem a mim me criticar. Oi, mas quem é ministra aqui? Sou eu ou é a senhora? Vê o que é o medo? A senhora vê o que é o medo? O pessoal é tão submisso, o pessoal é tão... Hoje eu não quero ser deselegante. Olha, eu botei até um casaquinho meio de executiva para fazer o vídeo para a senhora. Só que, ministra, eu não tenho medo de falar as coisas. E daqui para frente, como eu já falei no outro vídeo, eu perdi a virgindade, agora eu vou falar tudo. Porque eu estou engasgada com o governo MPLA, com essa porcaria toda. Porque eu gostaria de respostas. Eu não tenho essa elegância de fazer um vídeo e ficar bonitinho, sabe? Minha senhora, vamos falar a verdade. Vamos falar de parar de hipocrisia, de ficar fingindo uma imagem de que Angola está bem a nível de saúde. Má nutrição matou mais de 160 crianças angolanas no Bié. Isso foi em 2018. Eu estou recapitulando. Mais de 160 crianças morreram em 2018. Eu estava lá nessa época. Centro de Angola, devido à má nutrição, que por sinal, até esse é outro assunto que eu acho incrível, os angolanos cantam de galo, pá daqui, pá dali, pá daqui, pá dali, mas escrevem mal pra caramba. Isto é um jornal, hein? Não quero criticar vocês, agradeço porque estou lendo a notícia, mas, ô Lusa, tá escrito malnutrição. Como é então? Hein? Vamos. Mas isso é geral. Já vi muito ministro mandando carta para mim, e quando eu depois dava um telefonema e dizia, como então? Não sabe escrever, não? Bom, continuando. Devido à malnutrição severa, segundo dados divulgados hoje no Centro Nutricional Terapêutico Local. Segundo a responsável do centro, Dulce Cufa, as 164 mortes registradas em 2018 representam, contudo, uma diminuição em 28 óbitos comparativa a 2017. Como se... me perdoe, né? Não juro, não quero ser mal educado. O facto de ter havido assim uma diminuiçãozinha em relação a 2017 fosse uma coisa muito boa. Agora, viu, no ano passado foram diagnosticados com a doença e tratados. Diz que aqui foram tratadas 1.022 crianças com menos condições sociais. Depois, aqui embaixo, ela diz que o desmame precoce, a carência alimentar e patologias prolongadas são os principais fatores. Vou ler de novo. O desmame precoce, a carência alimentar e patologias prolongadas são os principais fatores no surgimento da doença, indicou a responsável, salientando que palestras sobre a prevenção e combate à má nutrição têm sido realizadas na comunidade. Então, vamos entrar no assunto aqui. Desmame precoce. Por que existe o desmame precoce, ministra? Não querendo dar uma aula à senhora, que a senhora é médica, cardiologista, mas independente de cardiologista, nós sabemos que há todo um preparo para a senhora chegar a essa condição de médica cardiologista, né? Portanto, desmame precoce. Para uma mãe, que nós sabemos, né? E aqui embaixo tem outros detalhes, mas quando uma mãe tem todo um preparo no decorrer, no Brasil a gente chama de pré-natal, eu acredito que em Angola também, né? Então, há todo um preparo na ocorrência de uma gravidez, não é?
Então a própria mãe tem que ter uma alimentação, muitas vezes tem que tomar nutrientes, né, remédios, nutrientes. Para quê? Para que haja uma gravidez tranquila, aquela mãe esteja preparada, para que quando o filho nasça, a própria mãe tenha leitinho no seu seio para dar para aquele filho. Agora, se a mãe vive uma vida de cachorra no nosso país, uma pobreza desgraçada no nosso país, tá? É magra, esquelética, paupérrima, porque não tem. A própria vida dela, a própria vida no sentido pessoal, já é sem nutrientes nenhuns. Se comer fumo, já está com muita sorte. É natural que pela própria sobrevida, pobre, acontece isso. Quando o coitadinho nasce, não tem leite. Se ela não é uma pessoa nutrida, se ela não é uma pessoa que tenha um físico preparado, até às vezes, muitas vezes a gente se pergunta como é que a criança nasceu com um corpo tão desnutrido. E eu falo isso porque eu convivi com muitas dessas pessoas. Como é que aquela mãe, a gente vê aqueles peitos secos, aqueles seios que não tem nada, parece pele pendurada. Portanto, quando fala aqui o desmame precoce, às vezes nem tem tempo de dar de mamar, porque não tem leite lá dentro. A carência alimentar. Portanto, além do desmame, a própria decorrência, quando a criança chega na fase de quase 1 aninho, e depois chega a 1 aninho, não há comida. Vou lhe contar uma coisa, ministra. Eu morei muito tempo em Angola. E eu tive uma funcionária, que eu nunca chamei de doméstica, como vi muita gente aí chamar, era minha assessora. E eu sempre adorei aquela moça. E quando ela trabalhou comigo, ela tinha uma filha. E ela vivia falando da filha. E um dia ela teve dificuldades e disse, dona Filó, posso trazer a minha filha hoje? Mas cheia de cuidados. Eu falei, claro, traz a menina. Quando ela chegou, eu estava tomando meu café da manhã. E o meu café da manhã, eu gosto muito de café da manhã. Então, meu café da manhã tem um pouquinho de tudo, para não entrar em detalhes aqui. Bom, quando ela chegou, a menina toda bonitinha, toda arrumadinha, com aqueles cabelinhos cheios de aquelas miçanguinhas, né? A menina chegou, eu brinquei com ela, abracei ela, mas foi instantâneo. Ela acabou de receber o meu abraço, a primeira coisa que ela fez foi olhar para a mesa. Eu brinquei com ela, falei, você quer sentar aqui com a tia para tomar café? Ela abanou a cabeça, ela não falava quase, ela abanou a cabeça, agarrada a uma bolsinha cor-de-rosa, uma outra bonequinha, e a mãe na hora a repreendeu. Disse, não, deixa a dona Filó tomar um café quieta. Eu falei, não, deixa ela comigo, por favor, deixa ela tomar um café comigo. Aquela criança comeu tanto, porque eu falei para a mãe, olha, prepara um leitinho com um Nescau para ela. Não, dona Filó, ela não precisa. A mãe em tudo a repreendia. Eu falei, sou eu que estou pedindo, o que é isso? Vai me dizer o que eu posso ou não posso dar para tua filha? Então, pedi para ela preparar um leite com Nescau, dar bolachinha, dar pãozinho, e eu fui dando. E a mãe ficou olhando, espantada. E ela foi comendo. Depois eu deixei a menina ir brincar e sentei com a mãe e falei, escuta aqui, para não dar o nome da mãe, que mais uma vez não vou falar quem é a mãe, e falei, o que se passa? Ela estava com fome hoje, saíste correndo, né? Ela falou, não, dona Filó, ela não está habituada a comer essas coisas. Eu falei, como não? Como assim? Eu estou te pagando teu ordenado, né? Por quê? Tu não compras comida para tua filha? Ela morava com os pais, era desquitada. E eu pensei, mas é porque tu ajudas os teus pais? Ela falou, não. As nossas crianças muitas vezes não estão habituadas a comer tudo isso. Isso aqui é ouro. Muitas vezes a gente dá funge, dá o que pode. Aquilo doeu minha alma, senhora ministra. Eu sou humanitária, mas antes de mais nada eu sou um ser humano. Eu sou mãe. Na hora eu pensei nos meus filhos, na hora eu pensei naquela criança, eu pensei em tantas outras crianças, que aquela criança naquele dia eu comecei a ajudar.
E quando ela não ia para minha casa, eu mandava através da mãe dela sempre bolachinhas e uma série de coisas, danoninhos, tudo que eu podia eu mandava para ela. E eu me pergunto, o que a senhora sente em relação ao povo de Angola? A senhora é médica. A senhora, além de tudo, tem maior, independente do seu cargo de ministra, a senhora tem muito mais obrigações, porque a senhora é médica. Por isso que eu perguntei, além de tudo, é cardiologista, onde está o seu coração? Tem sentimento aí dentro? Ele pulsa, ele pula quando vê a miséria. Porque eu vejo realmente alguns vídeos onde a senhora vai na inauguração do Hospital X, vai no posto X, mas a senhora já foi realmente para o meio do mato, da pobreza? Normalmente ministro, e principalmente uma ministra da saúde, não gosta muito de ir nesses lugares, mas a senhora deveria ir. A senhora deveria ir, sabe, para aqueles ambientes onde pisar. Eu vou usar o termo lama, e não o termo que deveria ser o termo certo. Não é agradável. Ver crianças fedendo, porque não tem água para tomar banho, remelentas, porque não tem como tomar banho, senhora ministra, magrelas, esqueléticas, caindo aos pedaços, com mães como estas que não têm como dar de mamar porque o peito está seco, parece mais um saco de café. A senhora já esteve lá? E vem aqui um bando de gente aqui me criticar. Eu quero que vocês vão passear exatamente nesses lugares. Bom, em 2018, dados governamentais davam conta que Angola tinha uma taxa de desnutrição crônica na ordem de 38%. Só? Vocês estão brincando comigo? É que não deu tempo de eu puxar mais notícias. 38%. É brincadeira, né? Mas tudo bem. Com metade das províncias do país em situação de extrema gravidade, aqui eu acredito, de desnutrição, onde se destacava o Bié, com 51%. O Bié sempre foi destaque, aí eu até acredito, sim senhora. As províncias do Bié com 51%, Kwanza Sul com 49%, Kwanza Norte com 45% e o Huambo com 44%. Foram apontadas na altura pelo chefe do Programa Nacional de Nutrição de Angola, Maria Futi Tati, acho que é esse o nome, com as quais apresentavam maiores indicadores de desnutrição. Senhora, a senhora já era ministra, né? Portanto, são cerca de 9 províncias que estavam, eu estou me referindo porque isso já passou, já foi em 2018, em estado de extrema, mas isso não significa que passou, só piorou, né? Que estavam em extrema gravidade na área de desnutrição. 7 províncias em situação de prevalência elevada e 2 províncias em situação de prevalência média. Mudou? Melhorou? Ai, ué. Isso é em julho de 2018. Bom, a pergunta que eu faço, querida ministra, é o que é que mudou de 2018 para cá? A senhora já era ministra. O que é que mudou? Eu gostaria muito de respostas. Se a senhora não responder, mande alguém responder para mim. Bom, entremos em dias mais atuais. Desnutrição vitimou 87 crianças até junho no município de Benguela. A desnutrição provocou a morte de 87 crianças no primeiro semestre do ano na província angolana de Benguela, um aumento de 4 casos em relação ao mesmo período de 2020, informou hoje a fonte sanitária local. Isto foi em Benguela, certo? Segundo a supervisora municipal do programa de nutrição em Benguela, Filomena, também chama Filomena. O desmame continua o desmame. Precoce, uma dieta alimentar, é velha história. Filomena citada pela agência,
noticiosa angolana Angope referiu que nas zonas A e F dos arredores de Benguela tem crescido o abandono de crianças que acabam por cuidar dos outros menores, portanto, uns cuidam dos outros, portanto, é aquela de 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, cuida do irmãozinho recém-nascido, né? Enquanto suas mães trabalham no campo e nos mercados informais. Entra aqui um ponto em questão. O menino, que eu há pouco me referi, e que fiz até uma postagem dele, e onde também coloquei sua carinha, ministra, também trabalha no mercado informal. Menino este, que não é menino, né? Maneira de falar, porque é assim que eu trato os meus protegidos. Era uma pessoa que trabalhava antes da pandemia explodir em Angola, mas que na época da pandemia muita gente foi mandada embora, isso a nível mundial, Angola também entrou nesse esquema. É um cargo administrativo, hoje também trabalha no mercado informal, hoje também está na miséria. E assim como ele, milhares de pessoas, né? Menino este, que também passou mal no outro dia, foi parar no hospital e foi super maltratado. Mas eu também ouvi uma entrevista da ministra onde disse que as pessoas estão sendo muito bem instruídas, as pessoas estão sendo muito bem preparadas nos hospitais. Em que hospital, ministra? Em que hospital? Eu quero saber. Desculpe, só tirando uma coisa que me entrou aqui na frente. E estas coisas não podem acontecer, mas tudo bem, acontecem. Eu gostaria de saber em que hospital, ministra. Em que hospital a mão de obra humana, o profissional é preparado? Porque todas as pessoas que vêm a mim se queixar, desde mãezinhas que vão com os filhos a hospitais pediátricos, desde pessoas como este menino, que me mandou uma mensagem, antes dessa já tinha mandado uma mensagem chorando. Falei com ele, depois mandou outra e foi essa que eu postei. Eu me pergunto, que raio de ser humano, enfermeiro, médico, é preparado para esses hospitais para lidar com o povo? Estou falando de hospital público. Que a senhora diz que são preparados. A responsável sanitária disse que diariamente chegam aos serviços médicos 400 casos de desnutrição em Benguela. Estamos falando agora, atualmente, tá? 2020. Óbvio que estamos em 2021. Está lá atrás? Não. É recente, né, ministra? 400 casos. Sendo o bairro do ASEC mais crítico, com altos índices de desnutrição, apesar de ser uma zona favorável à prática da agricultura. A médica disse que em muitos bairros das zonas A e F, as equipes de triagem do programa de nutrição têm se deparado em média com mais de 40 casos dia de desnutrição moderada e severa, incluindo muitas crianças com apenas uma refeição diária. A sério? Elas ainda conseguem ter uma refeição. Ministra, eu dou parabéns a Benguela. Eu dou parabéns a Benguela. Porque eu afirmo, quem não anda, isso porque eu sei. Isso porque eu sei, falo com Luanda, senhora, todo santo dia. Tem muita criança, de filho, de muitos dos que eu ajudei, que não conseguem ter uma refeição por dia. E aí entra a bendita da desnutrição. Segundo Filomena Manuel, as crianças com 1 ano constituem a faixa etária mais preocupante e propensa à desnutrição. A sério. O Fundo das Nações Unidas para a Infância também tem apoiado, e recentemente Benguela recebeu 3 contentores com produtos para tratar a desnutrição em pacientes no programa ambulatório. Bom, quanto a isso não sei. Se receberam e estão tendo apoio realmente, eu até gostaria de respostas de alguém de Benguela. Eu também ouvi um vídeo da senhora dizendo, mas isso foi já em relação ao caso Covid, que houve muitas ajudas. Para onde foram, ministra? Eu realmente vi um vídeo da senhora, acho eu que foi na TPA, onde a senhora falou sobre isso, mas isso já foi em relação ao caso Covid, onde se gastaram milhões
por causa da Covid. E até tem muitos vídeos também satirizando de pessoas dizendo que fizeram mais de 1, 2, 3 testes e que até hoje aguardam a resposta dos testes e que, além de tudo, estão querendo dar injeção nas pessoas, isso e aquilo. Portanto, é assim, muita história está sendo contada. Isto tudo tem a ver com o seu ministério, não é? Agora, independente disto, também ouvi da sua boca, através dessa dita entrevista, que se não me engano foi TPA, que houve muito apoio de muitos países. E para onde foram esses apoios, ministra? Porque assim, aonde eu quero chegar com tudo isto? Ainda vou dar mais uma continuada aqui. Mas aonde foram parar esses apoios? Porque onde eu quero chegar é exatamente aí. O nosso país continua na miséria na área da saúde. Mas vou continuar aqui. Contudo, o Hospital Geral de Benguela está sem capacidade para atender pacientes com desnutrição, disse a supervisora municipal do programa de nutrição do mesmo. Cada cama, acho que do mesmo hospital, né? Cada cama tem 2 crianças. Portanto, a moça que entrou no meu último vídeo, despedida de Angola, e que comentou sobre a falta de camas, isso e aquilo, e como ela, muitas outras pessoas me falaram, está batendo com esta informação. Cada cama tem 2 crianças. É uma situação preocupante. Informou, apontando como solução a abertura em outras unidades sanitárias de mais programas terapêuticos para pacientes em ambulatório, os chamados PTPA, que já totalizam 27. No mês de julho, 492 crianças tiveram alta e estão a ser acompanhadas no quadro deste protocolo. Espero e torço por isso. Bom, agora eu vou entrar na questão. Diante de algumas coisas que eu vejo aqui pelo jornal, como positivas, mas a maioria como negativas, eu vou agora citar a questão Luanda. Todos os hospitais em Luanda, e isto vindo por pessoas amigas, infelizmente pessoas do povo, ministra, o que eu escuto e o último caso foi o que até me fez fazer a postagem, o atendimento é péssimo. A maioria das vezes as pessoas não são atendidas nos hospitais públicos, não existem remédios. Quando existe necessidade de a pessoa ser hospitalizada, ou não existe cama, ou não existe vez porque existem muitas pessoas na frente. Quando a pessoa é hospitalizada e se há alguma necessidade de cirurgia, falta de tudo, falta material cirúrgico, falta luvas, falta de tudo. Houve casos de pessoas que vieram a mim e comentaram que às vezes até para consultas, as filas são tão astronômicas, que começam desde dentro do hospital, e não é no sentido de estarem sentados nas cadeiras, como qualquer hospital decente. Pessoas doentes, ministra. As pessoas estão deitadas no chão, as pessoas estão deitadas nos corredores dentro do hospital. Eu estou falando de pessoas que vieram a mim e pessoas umas que entraram, portanto, já na parte interna do hospital e que vêm doentes deitados no chão. Portanto, as pessoas que, em vez de estarem nas macas, estão no chão. E uns deles tentaram tirar foto para provar aquilo, e um dos enfermeiros arrancou, né? Arrancou. Aí usam muito esse termo também, arrancou o telemóvel do coitado, porque ele queria comprovar aquele momento ao ver aquelas pessoas, né, senhoras de idade, deitadas no chão, enroladas nos panos. Pôs um pano no chão e deitou nos corredores internos já do hospital, porque não tinha macas, não tinha vez, não tinha sala, não tinha centro cirúrgico. Além de tudo, diz que viu muito material jogado no chão, material cirúrgico, panos. Ele disse,
Filomena, eu não sabia nem direito, porque parecia um bolo de coisas jogado no chão, perto daquelas pessoas. Portanto, para uma pessoa daquelas que estava ali, de repente, na expectativa, no desespero de ser tratada, aguardando, ela não tinha noção. Talvez por ser uma pessoa do povo, por não entender direito até de muita coisa, ministra, daquilo que poderia ou que estava até propensa a se sujeitar a uma infecção. Porque estar perto, estar deitado no chão, estar perto de todas essas sujeiras hospitalares, ela podia pegar uma infecção generalizada. Portanto, tudo isso que me foi dito, tudo isso que me foi passado, tudo isso que diariamente eu estou recebendo de notícias, tá, do meu povo. E agora, neste momento, ministro, eu lhe digo, é do meu povo. Porque eu não posso aceitar que uma senhora, que por sinal a senhora é mais nova do que eu, que está num cargo, que está numa pasta, que está de uma responsabilidade tremenda, que vai para um canal de televisão, que vai para vários canais de televisão, que faz uma imagem soberba, de elegância, de boniteza, com um sorriso até que é cardiologista, que é médica, que deveria ter um sentimento magnânimo por nosso povo, que diz que faz e acontece, que estão existindo não sei quantos postos de saúde espalhados por Angola, que os hospitais estão tendo máquinas, isso e aquilo. Minha senhora, o que está acontecendo então? Porque a saúde não está melhorando. O atendimento em Angola não está acontecendo. As pessoas são maltratadas dentro dos postos de saúde, as pessoas são maltratadas dentro dos hospitais públicos, e o atendimento, tal dito atendimento, não acontece. A senhora pode me explicar? Sabe o que eu faria se eu estivesse hoje em Luanda, ministra? Eu ia no hospital público. Talvez a minha aparência não ajudasse, talvez a minha aparência pudesse acautelar um funcionário e dissesse, pá, deixa eu atender essa senhora. Não, mas talvez eu fosse malandra, ministra, talvez eu me disfarçasse. Porque parece que, a nível público, o facto de uma pessoa ser pobre, o facto de uma pessoa ser simples, faz com que os outros, que é aqueles que eu chamo de cor-de-rosa, mas no fundo são irmãos, gente, pelo amor de Deus. Chegue perto de uma pessoa que está chegando com um problema, com uma dor, às vezes não suportando a própria dor, ministra, e maltrata. Espera aí, senta aí, fica aí. Que isso, gente? Ah, mas a senhora vai me dizer, mas são milhares de pessoas. É problema seu, ministra. Por que a senhora está na pasta? No outro dia eu ouvi um comentário na minha página do Facebook. Ah, pá, não pode desculpar a ministra, porque isso aí, existem mãos invisíveis atrás da ministra. O que nós temos a ver com isso, senhora ministra? O que eu subentendi é que a senhora está presa, que existem tentáculos. Minha senhora, já existiu um ministro que morreu porque teve a coragem e o peito de falar e de enfrentar. Se a senhora não tem essa coragem, está aí para se exibir, caia fora. Se a senhora quis ser ministra só para aparecer, pegar um microfone e dizer, eu sou ministra, não faça. Porque o cargo que a senhora ocupa é para lutar pelo povo. É para realmente fazer. Porque a senhora, de repente, até foi uma grande cardiologista. Foi, porque a senhora não está sendo. Eu não estou nem questionando que a senhora é do MPLA. Porque eu não quero olhar para a senhora e ver a senhora como uma militante MPLista. Porque um ministro que eu respeitei, um ministro, porque ele já morreu, já partiu, está no céu, mas um ministro que eu respeitei, foi o único ministro que eu respeitei da saúde, se chamava Sebastião Veloso.
O MPLA cortou-lhe as pernas. Podem falar o que for. Era da UNITA. Era um homem que todo mundo, ou pelo menos muita gente, criticou. Mas era um homem que tirava muita gente, e eu também, tirei o chapéu para aquele senhor. Ele tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar o povo. Aquele foi ministro. E, no entanto, é isso que eu estou dizendo. É esse o recado que eu estou passando para a senhora. A diferença que eu faço quando está num cargo político, que no fundo não passa de um cargo de funcionário público que serve a uma nação, senhora ministra, é a senhora saber o cargo que ocupa e pelo qual está nele. A senhora está aí para servir a uma nação, não para servir ao MPLA. E é uma tristeza ver pessoas de uma sociedade angolana terem medo de abrir a boca. Ai, porque eu não posso falar. Porque ela é ministra. Ou porque o fulano também do governo é. Ai, porque é ministro. Ou porque é o presidente. Não. Somos nós que pagamos o seu salário. E como tal, temos o direito de falar sim. Porque eu leio a Constituição, minha senhora. E além de tudo, eu sou uma defensora do meu povo. E como tal, eu tenho o dever de falar. A senhora não está aí para virar estrela. Por mais empoderada que a senhora seja, e por mais empoderada que a senhora fale bonito e deseje que as outras mulheres o sejam, fica difícil uma mãe que não consegue amamentar um filho porque é uma desnutrida, paupérrima, que não tem direito, porque o poder angolano, o governo angolano, não dá direito à nação de crescer. Como é que essa mulher pode ser empoderada, senhora ministra? A sua pasta, ministra, é uma das pastas mais importantes, porque mexe exatamente com aquilo que o ser humano mais precisa. Saúde. Como é que uma pessoa pode ficar de pé, ir trabalhar, ficar alegre, ficar bem, se não tiver saúde? Agora, se a senhora não se preocupa com a mesma, se nós não vemos os hospitais públicos trabalharem direito, se todas as notícias que chegam são as piores possíveis, e não vem a senhora me dizer o contrário, porque a senhora não vai conseguir. Ainda tem muita gente que tem medo de falar, mas tem alguns que não têm, ministra. Eu posso fazer uma segunda matéria. E aí eu ponho fotos. E eu estou falando dos hospitais, eu não estou nem falando das morgues. Né? Que também tem uma coligação com os hospitais. Portanto, até dói. A situação do nosso país, quando a gente fala de povo, quando a gente fala de nação, quando a gente fala do querer bem a um povo, quando a gente vê um filho, ministra, eu acredito que a senhora tenha filhos. Não vou questionar a sua vida pessoal. Mas se os tem, desejo o melhor. Mas eu, independente de ter os meus, eu penso no meu povo. Estou lhe transmitindo uma mensagem, mas não estou sorrindo. Que eu não consigo ser como a senhora. Não consigo, senhora. Porque a mim, me dói. Eu acho que se eu fosse ministra da Saúde, eu não conseguiria ter essa hipocrisia estampada no rosto de fingir uma situação. Se existem realmente tentáculos, mãos invisíveis por trás da senhora, a senhora tem duas chances ou duas hipóteses. Ou se manter nessa hipocrisia, como realmente eu sei que, infelizmente, quando se trabalha para um governo desse porte, que a gente sabe que é uma ditadura, ou se fica nele e não se faz nada, ou então se luta contra e se prova e se faz alguma coisa. O
caso Sebastião Veloso, que fez tanto, talvez por ele ser da UNITA, a única saída que lhe deram é que não acabaram com a vida dele, mas o convidaram a sair. E eu lembro bem, porque eu estava junto num projeto com o ministro Veloso, e o governo do MPLA, sendo José Van Donen o vice-ministro, o governo do MPLA simplesmente não aprovou o projeto. Óbvio que me deixando muito mal, a mim e a todas as pessoas envolvidas, o grupo que eu iria trazer, ou ia, no caso, eu estou em Portugal, mas eu iria chamar do Brasil num projeto realmente grandioso para ser feito em Angola. Mas como o convite ia partir do ministro Veloso, né, isso não agradou ao MPLA. Talvez fosse José Van Donen na jogada, talvez aí a coisa fosse diferente. Portanto, é assim, era um ministro que desafiava um sistema. Faça o mesmo. Lute por seu povo. Não é chegar na frente de uma televisão e ficar falando, fizemos isso, fizemos aquilo. Lute! Porque o que mais existem, ministra, são provas contrárias. Que realmente pode ter entrado dinheiro? Ah, não duvido. Que realmente podem ter havido ajudas? Ah, não duvido, ministra. Mas para onde elas foram? O que nós queremos saber é para onde foram as ajudas. Para onde foram? Porque assim, só na capital, onde se concentra a maior carência populacional, nós não estamos vendo essa ajuda. Se Benguela está tendo uma ajuda, se o Ambo, se outras regiões estão tendo, e Luanda? As maiores queixas estão em Luanda. O maior problema ainda se concentra na capital. O que está acontecendo? O que está havendo? Por que a senhora não pega seu carrinho e vai fazer uma visita realmente às regiões pobres, paupérrimas? Vai, põe a sua botinha e vai visitar essas populações extremamente carentes, ministra. Não é os hospitais, não, é visitar. E ver de perto realmente a pobreza do seu país. Porque todas estas notícias que aqui estão, ministra, e que fala da desnutrição, e a senhora mais do que ninguém sabe tudo isso, não é só desnutrição, é fome. Porque o Ministério da Saúde, tá, em conjunto com outros, como a senhora diz, há toda uma conjunção de forças. Realmente há. Então faça o seu papel, pô. Se há uma conjunção de forças, o país está cheio de fome, o povo está cheio de fome, se unam. Ou é só ficar no gabinete no ar-condicionado? Nós estamos hoje, e a situação da pandemia só veio a piorar. Se antigamente, ou antes da pandemia, já existia fome, a desnutrição e uma série de outras problemáticas e doenças que também temos no nosso continente africano e em Angola, com a pandemia piorou. Então faça o seu papel. Se não é só o Ministério da Saúde, se una com os ministérios em questão. Mas se a fome hoje está 1000 vezes pior do que antes, se unam, ministra. Eu estou falando da mulher. Se una aos outros em questão. Desculpe, YouTube. Se una com os outros ministérios em questão e, por favor, eu peço, por favor, façam alguma coisa. Eu não quero realmente que diga, não, esta fulana não sabe o que está falando. Eu sei, ministra, eu sei. Eu só não quero que amanhã me faça provar que eu sei. Porque é muito fácil fazer um vídeo e mostrar as imagens, que eu acho que tantas pessoas já mostraram. Mas provar, mostrar um vídeo, de repente com imagens extremamente chatas, chocantes, de dentro dos hospitais. E de repente até com depoimentos de outras pessoas. Acredite que vai ser um vídeo que vai me dar trabalho.
mas posso fazer. E não estou falando isto em relação às pessoas que venham fazer comentários. Quanto a vocês, eu mando vocês passearem. Ok? As pessoas negativas que entram na minha página, blá, 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 só para criticar. Não critica, vai ao trabalho, minha amiga e meu amigo. Isto aqui é direcionado à ministra. Portanto, não estou me dirigindo a militante do MPLA. Não estou me dirigindo à senhora que pertence ao borio político. Eu estou me dirigindo à ministra. Eu estou me dirigindo a uma mulher. É uma mulher que é médica, que é cardiologista. Acredite, ministra, como ser humana, como paciente, que já passou muitas como tal, eu tive o prazer de ter ao meu lado muitos médicos, humanos pra caramba. E a senhora, mais que ninguém como médica, sabe que uma das coisas que um paciente precisa é equilíbrio emocional. E se não fosse o meu equilíbrio emocional, a minha força, mas acima de tudo, o carinho desses médicos, eu talvez não tivesse hoje aqui para falar. E é isto que eu digo para a senhora. A senhora é médica, deve ser mãe. E a senhora, com certeza, na época em que exercia a sua posição como médica, deveria ter esse equilíbrio. Pelo menos eu espero. E exerçam mesmo hoje, ministra. Põe esse lado seu emocional para trabalhar. Não adianta montar um posto aqui, montar um posto ali, pôr maquinário ali, sem ficar realmente, delegar poderes, sem ficar de olho. Dizem que é o olho do dono que engorda a boiada, ministra. Faça realmente o seu papel. Vá atrás. Veja como o povo está sendo tratado. Se torne uma grande ministra. Entendam bem, não estou falando para militante do MPLA. Eu estou falando para uma ministra. Sabem por quê? Porque no fundo, eu estou falando porque eu quero o tratamento para o meu povo. Eu estou falando porque quando aquele meu menino passou pela situação que passou, eu chorei de raiva. Porque como ele, muitos já passaram por isso. Muitos já me mandaram 1000 mensagens falando de tudo que viram e passaram, tanto na parte externa do hospital, quanto na parte interna, porque iam passar por cirurgia. Portanto, isto é o meu recado à ministra. E é com muito, muito respeito, ainda que eu me dirijo à senhora. Pedindo, por favor, eu quero acreditar que no seu coração de mulher empoderada, eu também sou ministra, sem medo algum de falar tudo o que eu penso. Mas se a senhora está no cargo que está, faça alguma coisa por nosso povo. E é com imenso, imenso respeito que eu lhe peço isso. Não faça só inaugurações. Seja essa mulher empoderada. Se imponha diante dessa nação, indo ao terreno, indo aos hospitais, verificar como é que as coisas estão. Eu acredito que a senhora saiba, se não veja, tem muitos vídeos por aí. Sabe como é que se pega de surpresa uma situação? É aparecendo quando menos se espera. A senhora não precisa ser ministra bonitinha, vestidinha, de elegante, todo papapá. Não. Apareça de surpresa. Disfarçadamente nos hospitais. Faça o seu trabalho de verdade, ministra. Veja se realmente, ao entrar no hospital, seja ele qual for, Centro de Reabilitação Física da Samba, Neves Bendinha, eu falo isso porque esse eu entrei muito. Mas veja se realmente as coisas acontecem como a senhora previu na sua meta de trabalho. Faça a sua meta, faça a sua história acontecer. Se hoje eu falo, e muitos angolanos falam, do ministro Veloso como um ministro que marcou na história, pode ser que para o MPLA não, mas para nós angolanos ele marcou.
pós-pobres, ele marcou. Faça a sua história, ministra. Não gostaria de fazer um vídeo para reclamar, em nome dos meus meninos, do meu povo, aquilo que realmente não está acontecendo. Agradeço pela atenção. Espero que, independente de tudo que eu falei, não me leve a mal. Mas é exatamente por eu defender meu povo. É exatamente porque eu não quero ouvir os meus meninos, alguns óbvio que mais em especial do que outros, mas reclamarem da forma como são tratados, das coisas que acontecem tanto na parte interna como externa dos hospitais e das consequências de tudo que estão passando, que eu fiz este vídeo. Pude ver muitos a seu respeito. Gostaria de ver uma mulher mais ativa dentro daquilo que a senhora falou que é empoderada. Seja essa mulher empoderada, não só a ministra de gabinete. Com todo o respeito, Filomena Carreira. Deus abençoe.